No segundo episódio da série Direção Perigosa, você vai ver que aumentou 84% o número de corridas ilegais com carros no estado de São Paulo nos 6 primeiros meses deste ano. Os dados foram obtidos com exclusividade via Lei de Acesso à Informação. A inconsequência de motoristas que disputam rachas pode deixar sequelas graves em inocentes. São 7 meses desde o dia que mudou a vida da Maria. Ela ainda está se acostumando com a nova rotina. Me esforcei muito para pegar a muleta, porque é difícil andar de muleta, né? Para quem nunca, é um mundo totalmente novo. Então, para mim sair da cadeira de roda para a muleta, eu achei mais difícil. Em outubro, ela voltou a caminhar com a ajuda de uma prótese. De tudo que eu imaginei passar na minha vida, jamais eu imaginava passar por isso, né? Perder uma perna, assim, que te tira assim tudo. A massoterapeuta de 37 anos foi vítima de um crime que cresceu em São Paulo. Ela saía do trabalho quando foi atingida por uma Mercedes-Benz em alta velocidade. Segundo a polícia, o veículo participava de um racha. Você bater em alguém, quase mata alguém e tipo some e vive a sua vida normal, né? Finge que nada aconteceu. E eu aqui lutando por uma cadeira de roda, por uma prótese, por uma, sabe, para conseguir sobreviver. Eu trabalhava, eu ganhava salário, me mantinha, e agora sozinha, sem nada, sem trabalho, sem nada, como é que a pessoa sobrevive? Eu não morri por um milagre de Deus. Quem dirigia o carro de luxo era Carlos André Pedroni. Ele negou estar disputando uma corrida. Foi nessa avenida de Barueri, na Grande São Paulo, que a Maria foi atingida por um dos carros que disputavam um racha. O caso da massoterapeuta não é isolado. Nos 6 primeiros meses deste ano, foram registrados 127 rachas em todo o estado de São Paulo, segundo os órgãos de segurança pública. Um aumento de 84% em relação ao mesmo período do ano passado. E ainda é subnotificado, ou seja, muitos outros casos não estão nas estatísticas. Outra reclamação de quem foi vítima das corridas ilegais é a demora da polícia em concluir a investigação. É muito descaso, assim, sabe, da justiça. Eu não entendo por que não fecha esse inquérito. Que perícia que eles querem fazer? Só é aqui e ver que eu não tô sem a perna. O delegado que investiga o caso informou que deve concluir o inquérito até janeiro e que a ocorrência foi registrada como lesão corporal gravíssima, racha e tentativa de homicídio. A demora para a conclusão do caso, segundo a polícia, é porque a defesa dos envolvidos pediu várias perícias. Para essa promotora que trabalha em processos de trânsito, não existe dúvida que quem pratica a racha assume o risco de matar. A Agência Nacional de Saúde, ela pesquisou, por exemplo, se um veículo ele trafega a 50 km por hora e ele atinge um pedestre, a probabilidade de morte é de 1 a cada 5 pessoas, 20%. Se está a 80 km por hora, já a probabilidade é de 3 pedestres para cada 5, já então nós temos 60%. Imagina um veículo com 200 km por hora. Não dá para dizer, não existe nenhum local no Brasil em que é possível trafegar com essa velocidade. Então a pessoa está agindo de forma dolosa, sim, e assume integralmente o risco da produção resultado morte e deve ser punido de forma exemplar. Mais uma consequência da ação criminosa no trânsito são as indenizações para quem fica ferido ou então para a família de quem acaba morrendo. Só este ano serão 3 bilhões de reais para indenizar as vítimas de acidentes. O cálculo é da Superintendência de Seguros Privados, órgão fiscalizador do mercado de seguros. O pagamento do seguro obrigatório, que havia sido suspenso em 2020, vai voltar a ser cobrado no ano que vem, para garantir os recursos dessas indenizações. Tem um trabalho do IPEA, esse trabalho foi entregue em fevereiro de 2020 e à época o valor era 2,95 milhões por cada morte. Atualizando pelo IPCA, a gente está falando de alguma coisa na casa de 4.590.000 por morte. Multiplicando isso por 38 mil mortes, que é a estimativa para esse ano no Brasil, a gente tem um rombo fiscal na casa de 174 bilhões 420 milhões. Se o governo efetivamente tivesse comprometido em reduzir morte no trânsito, não teria rombo fiscal.
Sem poder trabalhar desde o acidente e sem nunca ter sido procurada pelos responsáveis pelo racha, Maria vive com um auxílio de R$ 1.400 que são pagos pela Previdência Social. Em meio à dor de ter sido mutilada pela violência no trânsito, ela se diz decidida a colocar a história dela em um livro. A gratidão, por estar vivo, é maior do que o dano que foi me causado. Porque eu vi pessoas assim em situação, durante a minha reabilitação, eu vi pessoas sem as duas pernas. Então eu passei a agradecer, Senhor, obrigado, porque eu tenho uma perna para mim, Porque seria muito mais difícil se eu tivesse perdido as duas. Então, isso me dá forças para continuar, porque a vida não acaba aqui. Amanhã você vai ver que o número de motoristas que não prestam socorro às vítimas de acidentes registrou recorde em 5 anos. Enquanto nós não tivermos leis severas no nosso país, esses índices vão continuar crescendo. Nós entramos em contato com a defesa de Carlos André Pedroni, mas nós não tivemos nenhum retorno. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.